Uma obra será executada por 13 operários de mesma capacidade de trabalho, trabalhando durante 11 dias, com jornada de trabalho de 6 horas por dia. Decorridos 8 dias da obra, 3 operários adoeceram. Então a gente fica com 10. E a obra deverá ser concluída pelos operários restantes no prazo estabelecido anteriormente. Qual que é o prazo estabelecido anteriormente? 66 horas, né? Tá. Então, não sei quanto que tem aqui. Por enquanto é X. Qual deverá ser a jornada diária de trabalho dos operários restantes nos dias que faltam para a conclusão da obra no prazo previsto? Esse aqui é o tipo de exercício que muita gente erra. Por quê? Porque a gente não pode usar essa regra de 3 aqui, tá? Por que a gente não pode utilizar essa regra de 3? Porque já se passaram 8 dias, então os dias restantes são 3. Entendeu? Se a gente fizer essa regra de 3 aqui, a gente faz errado. Olha, a sugestão que eu dou para fazer é o seguinte, então. Eu vou transformar essa regra de 3 em outra coisa, tá? Então, vamos pensar o seguinte aqui, vou até baixar isso aqui para escrever aqui imediatamente abaixo. 13 operários têm que fazer esse serviço em 66 horas, não é isso? Então, 13 operários têm que fazer isso aqui em 66 horas. Então, eu tenho 66 horas de serviço por operário, né? Porque você tem 13 operários. Então, tá lá os 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Essas 66 horas, elas passam para todos eles. Então, cada operário tem 66 horas de serviço. Então, quantas horas de serviço essa mão de obra necessita? 13 vezes 66. Aqui, Então, 66 vezes 13, que dá 858 horas de trabalho para finalizar essa tarefa. Muito bem. Agora, vamos pensar aqui. Isso tudo aconteceu segundo o script, né? Durante 8 dias. Então, por 8 dias, isso deu certinho. Com os 13 operários. Então, vou tirar esse 10 daqui. Por quê? Porque 13 operários trabalharam durante 8 dias. Esse é o lance. Então, os 13 operários, eles cumpriram quanto? 8 vezes 6, não é? Por quê? Porque foram 8 dias com 6 horas por dia. Então, aqui não tem X, Aqui tem 6 horas por dia. Tá, então, os 13 operários, eles cumpriram 48 dessas 66 horas. Só que é aquela história, os 13 operários cumpriram 48 horas cada. Então, 13 operários em 48 horas, eles cumpriram quantas horas da obra? Vamos fazer aqui, 13 vezes 48. 624 horas da obra. Isso que foi cumprido. Só que está faltando quanto? Porque era 858. Então, vou tirar aqui 858. Está faltando 234 horas de obra. Então, olha aqui. Faltam 234 horas para terminar a obra, né? 234. Só que quem que vai terminar essas 234? 10 operários em 3 dias. E aqui eu tenho que saber quantas horas por dia. Estou seguindo aqui as mesmas colunas. Tá vendo? Estou colocando alinhadinho. Então, os 10 operários, nos 3 dias restantes, não sei quantas horas por dia, tem que cumprir essas 234 horas. Ou seja, 10 operários tem que fazer o quê? 3 vezes x, porque eu não estou multiplicando isso aqui, olha lá. 6 vezes 8 deu os 48 aqui. Só que eu sei que se eu pegar, então, o 10 vezes o 3x, igual eu fiz nos outros, isso tem que dar 234. Pronto, então é só fazer essa conta aqui. Basta dividir aquilo ali por 30.
Então, vai ser 234 dividido por 30, que é o 3 vezes 10. Então, 234 dividido por 30, 7,8. 7,8 o quê? Horas por dia de serviço, né? Que era isso aqui que está perguntando, né? Ó, qual deverá ser a jornada diária de trabalho? Bom, só que o que são 7 horas, 7,8 horas por dia? São 7 horas inteiras mais 80% de uma hora, né? Só que uma hora são 60 minutos, porque 7,8 é 7,80. E 0,8 é a mesma coisa que 80 centésimos, ou seja, 80%, né? Corta aqui, tira o 0 e tira o 0. 6 vezes 8, 48. Então, isso aqui são 48 minutos. Portanto, são 7 horas e 48 minutos de jornada diária de trabalho para poder concluir isso aí no tempo previsto. Beleza? É isso aí então. Bora para o próximo. Bom, muitos devem estar se perguntando, ué, não seria o 28? Pois é, o 28 era igual ao 27. Eu percebi aqui que eu copiei dois exercícios iguais. Então, vamos fazer o 29. Em uma pista de atletismo circular com dois raios, então você tem uma pista de fora que tem um raio e você tem uma pista de dentro que tem um raio menor, né? É isso. A raia A, que é essa aqui, ó, que esse bonequinho pretinho aqui está correndo, possui raio igual a 80 metros. Então, eu vou desenhar aqui mesmo. Ó. O raio da A tem 80. E a raia B possui um raio igual a 100. Então, vou colocar de alaranjado. Ó. A raia B é a maior, né? Então, aqui dá 100. Bom, sabendo que o atleta da raia A fará o percurso de uma volta com velocidade de 4 metros por segundo, então a velocidade de A é igual a 4 metros por segundo. E isso dá uma volta completa. Qual será a velocidade em metros por segundo que o atleta da raia B deverá manter? Então, eu preciso saber x metros por segundo desse cara aqui, para que os dois completem uma volta no mesmo tempo. Ah, tá. Então, vamos analisar aqui. Ó. O cara da raia menor, ele anda corre, né, a 4 metros por segundo para completar a volta. O cara da raia maior, ele vai ter que correr mais rápido. Então, esse valor aqui é maior que 4. Por quê? Ele quer que os dois completem a volta no mesmo tempo. Então a velocidade desse cara tem que ser maior. Por quê? Porque o ΔS dele é maior, a raia está por fora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver quanto que cada um tem que percorrer. Ó, vou fazer aqui o ΔS de A. O que é o ΔS de A? É o comprimento da circunferência. Então, é o quê? É 2πr, né? 2π vezes r. Ou seja, 160π metros, porque aqui a gente está em metros, né? Agora eu vou fazer o ΔS de B. Ó, o que é o ΔS de B? 2πr. Então, vai ser 200π metros. Bom, agora eu estou querendo saber o seguinte, né? Qual deverá ser a velocidade? Então, vejamos aqui. Qual vai ser a razão aqui, né? Ó, aqui são 160π, aqui são 200. Então, esse 200 aqui, ele é 40π a mais que esse cara. Só que o que o 40π é disso aqui? É 1/4, não é? Ó, 40π é igual a 1/4 de 160π. Então esse cara está andando 1/4 a mais de volta. Não é isso? Ó, esse cara aqui é 1/4 a mais. Por quê? Porque 200π é o 40π
mais os 160π. Aí, ó. Então, esse cara aqui, ele pega 5 partes, enquanto esse aqui está pegando 4. Então, se esse cara ele percorre 5 partes, por que eu falo 5 partes? Porque aqui são 40π, 5 vezes 40 é 200. E esse cara está pegando 4. Ué, então isso aqui são 4 partes, aqui tem que rolar 5 partes. Bom, o que são 4 partes de 4 metros por segundo? São 4 partes de 1. Ah, então esse cara tem que pegar as 4 partes, ou seja, os 4 1 metros por segundo, mais 1 metro por segundo. Entenderam o lance aqui, ó? Porque 200 são 40, 40, 40, 40 e 40, com o π, né? Ó. Então, se ele está percorrendo 160, ele usa 4 partes aqui. Como a velocidade dele é 4 metros por segundo, eu vou dividir por 4. Então, cada parte representa 1. Então, esse cara tem que ter mais 1 para percorrer os 200. Ou seja, então a velocidade de B tem que ser 5 metros por segundo. Tem que ser 20% maior do que essa aqui. Tá certo? 20%? Não, 25, né? 25% maior. Que é 1/4, né? Estou falando 20 aqui. 1/4 é 25%. Então, tem que ser 25% maior. Portanto, tem que ter uma velocidade de 5 metros por segundo. Tá certo? Então, deu para fazer aí sem precisar de tanta conta assim. Foi mais utilizando um raciocínio, né? Agora, como que você faria isso via regra de 3? Ó, você poderia fazer assim. O cara de A percorre 160π, enquanto o outro percorre 200. Só que é o seguinte, quanto mais rápido o cara vai, mais distância ele percorre, né? Então, esses dois são diretamente proporcionais. O de 160 anda a 4 e o de baixo anda a x. Bom, então, vamos cortar π com π. 160 com 200 simplifica por 40, fica 4 e aqui fica 5. Então, quer dizer que 4x vai ser igual a 5 vezes 4, que é 20. Ou seja, o x vai ter que ser 5. 5 o quê? Metros por segundo. Beleza? Bora para o próximo. Mais uma aí do G1, ó. Uma piscina olímpica possui 50 metros de comprimento, C de comprimento, 25 metros de largura, tudo em metros, né? E 2 de profundidade. Então, volume aqui, né? Estima-se que uma pessoa consome, em média, 100 litros de água por dia. Então, uma pessoa, 100 litros por dia, incluindo-se alimentação e higiene. Teria como beber tudo isso, né? Nessas condições, a quantidade de água em uma piscina olímpica, com sua capacidade máxima, seria suficiente para atender um dia uma população de quantas pessoas? Ah, tá. Então, primeiramente, vamos calcular o volume disso aqui. Ó, então, essas dimensões de piscina vão me dar um volume de quê? Basta multiplicar as dimensões, né? 50 vezes 2 é 100. 100 vezes 25, 2.500. 2.500 o quê? Metros cúbicos, né? Todas estavam em metros, ó. Metros, metros, metros. Só que 2.500 metros cúbicos, a gente tem que passar isso para litros. E a gente sabe, então, que esse volume, 1 metro cúbico são 1.000 litros, né? Então, basta multiplicar isso aqui por 1.000. 1, 2, 3 litros. Então, dá 2,5 milhões de litros de água. Cada pessoa consome 100 litros por dia. Então, se eu dividir isso aqui por 100 litros, eu sei o número de pessoas, né? Ó, divide isso aqui, corta litro com litro. Então, a gente vai ter um total de 25.000 pessoas aí nessa divisão. Portanto, letra B aí no exercício. Bem interessante esse exercício, né? Achei bem legal. Bora para o próximo. Após uma semana de muita chuva na região onde mora, Maria, que é responsável pelas compras de sua casa, foi à feira comprar verduras. Ao chegar lá, assustou-se ao se deparar com um aumento muito elevado no preço dos produtos. Por exemplo,
O pé de alface, que na semana anterior custava R$ 1,50. Então, vamos pegar essas informações aqui, ó. Agora, estava custando R$ 2,85. Tá, então isso aqui é na semana anterior e isso aqui é hoje. SA de semana anterior. H de hoje. Com base nessas informações, qual o percentual de aumento que esse produto sofreu? Ah, tá, muito simples, né? Então, olha aqui, ó, a gente pega o valor que ela tinha, que era R$ 1,50. Isso aqui era 100% do valor, né? Só que agora aumentou quanto? Para R$ 2,85, então aumentou 50, não, é 2,85, tá? Aumentou 1,35, né? Então, 1,35 representa quanto de 1,50? Porque eu quero saber, ó, qual o percentual de aumento. Então, primeiramente, eu vejo quanto que aumentou. Aumentou 1,35. Quanto maior o aumento, maior a porcentagem. Então, não tem que inverter nada, né? Multiplica cruzado. 1,5x vai ser 135, né? Que aqui é 100, ó. Então, basta dividir 135 por 1,5. 135 dividido por 1,5, que dá 90. Como esse x era porcentagem, continua a porcentagem. Portanto, teve um aumento de 90%. Beleza? Bora para o último, então, hein? Pode falar, você que ficou aqui até o final, você nem viu o tempo passar, né? Uma cooperativa de Santa Catarina recebe por mês certa quantidade de matéria-prima para produzir ração. A quantidade de ração produzida equivale a 20% do total da matéria-prima recebida. Ó, quantidade de ração é igual a 20% de T total, tá? Vou colocar um T maiúsculo aqui. Total de MP, ó, de matéria-prima. Sabendo que 1 tonelada corresponde a 1.000 quilos, tá, ok. Qual é a quantidade de matéria-prima em quilos que será necessária para produzir 150 toneladas de ração? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? A quantidade de ração produzida é 20% do total da matéria-prima recebida. Então, o que você recebe de matéria-prima, 20% vira ração. É isso. Então, ó, qual a quantidade de matéria-prima que será necessária para produzir 150 toneladas de ração? Então, você tem 150 toneladas de ração. Certo? Então, essa é a quantidade de ração. Aqui, ó, o meu Q de R. Quantidade de ração é 150 toneladas. Tá lá. Eu sei que essa quantidade de ração ela é 20% da matéria-prima. Então, quer dizer que 150 toneladas, isso é igual a 20% das toneladas de matéria-prima. Então, eu estou jogando, na verdade, 150 aqui, né? E é isso. Corta aqui, corta aqui. Passo 10 multiplicando 150, né? Então, eu sei que 2T vai dar 1.500. Portanto, o meu T vai ser 750 quilos. Aí, ó. Quer dizer, então, o que a gente tem? Se você tiver 750 quilos de toneladas de matéria-prima, você consegue produzir 150 toneladas de ração, ok? Muito bem, pessoas. Então, chegamos aqui ao final dessa maratona de exercícios, né, de regra de 3 simples e composta. Espero que eu tenha ajudado vocês. Deixo aqui a todos o meu abraço e até a próxima. Valeu!